Fala galera, Matheus aqui e amanhã nós teremos dados importantíssimos da inflação dos Estados Unidos que podem intensificar ainda mais essa alta recente dos mercados ou, se os números forem aí muito ruins, podem acabar com a alta e derrubar tudo, fazendo os mercados mergulharem de volta para novas quedas. Então vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo de hoje. Vamos dizer qual é esse indicador que sai amanhã, aonde você pode acompanhar esses números, que horas isso vai sair e, mais importante de tudo, o que deve acontecer com os mercados para cada resultado possível. Então vamos começar agora, pessoal, e se você está aí se perguntando o que aconteceu, afinal de contas, na semana passada, que eu não soltei nenhum vídeo sequer, a resposta é que eu dei uma bela pausa para repensar o modelo desse canal para deixar a mensagem o mais clara possível para vocês. Temos belas mudanças aí daqui para frente, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, porque agora o tempo urge e nós temos que falar da inflação de amanhã. Beleza, galera, então da última vez que nós falamos, o mercado estava abrindo uma janela de alta e é bom ver que tudo aconteceu aí exatamente como nós antecipamos. Isso não é previsão do futuro, tem gente que fala aí nos comentários, brinca que eu tenho bola de cristal, mas na realidade eu não faço nenhuma previsão nesse canal, eu apenas leio as expectativas do mercado para vocês e digo como cada evento vai impactar essas expectativas. 2 semanas atrás, a narrativa de que a inflação cairia fortemente por conta das commodities acabou ganhando muita força nos mercados, e como o Banco Central americano se limitou a fazer uma alta de 75 pontos na taxa de juros, essa narrativa teve aí bastante espaço para se materializar com um rally forte nos mercados. Mas agora esse rally já encontrou fortes níveis de resistência e não deve ultrapassar essas resistências sem uma boa forcinha aí das notícias. Então vamos falar dos principais índices, começando aí com a Bolsa Americana. SP500, que está aparecendo aí na tela para vocês, já saiu da sua mínima de junho em 3.600 para os atuais 4.150, o que significa uma belíssima alta de 15%, realmente um rally muito forte, mas esse nível de 4.150 a 4.200, onde ele está agora, é uma faixa de resistência muito forte. O mercado já tentou romper essa linha aí algumas vezes sem sucesso, toda vez que bate lá cai logo em seguida. Mesma coisa a gente tem aqui para Nasdaq, que já subiu 17%, mas está também aí numa faixa entre 13.000 e 13.200, que é uma resistência muito grande, e a mesma coisa acontece também com o Bitcoin. Como o BTC não está passando pelo mesmo auê do Ethereum, o Bitcoin ainda está se movendo muito mais em função do que acontece com a Nasdaq. E é por isso que ele chegou até a faixa dos $24.000, mas daqui aparentemente ele não passará, a menos, é claro, que a inflação de amanhã dê aos touros a força necessária que eles precisam para derrubar os ursos. Então, o que esperar de amanhã? Amanhã, pessoal, quarta-feira, dia 10 às 9h30 da manhã no horário de Brasília, nós teremos a divulgação do CPI, o índice de inflação mais conhecido nos Estados Unidos. E já que todo esse rally aconteceu justamente pela expectativa de que a inflação irá amansar, esse número será bem importante. Em breve eu devo fazer lives aí para acompanhar com vocês esses números em tempo real, conforme eles vão saindo, sendo divulgados aí no mercado, mas por enquanto tem aí o chat no canal do Discord, totalmente gratuito, os links estão aí na descrição, e também vou deixar os links para alguns sites que divulgam isso em tempo real, como o Trading Economics, que está aparecendo aí na tela para vocês, e se quem quiser acompanhar, pode acompanhar por estes sites também. Então, veja aí, por exemplo, que existem 4 colunas nesse print aí do Trading Economics, e eu vou simplificar isso para vocês colocando tudo em um simpático termômetro aqui na tela. Beleza? Assim fica mais fácil de entender. Note que existem aí 2 termômetros, isso é porque a inflação ela busca medir a variação do custo de vida das pessoas e existem vários componentes no custo de vida. Alguns desses componentes são mais voláteis, mais cíclicos que os demais, como por exemplo o custo dos combustíveis, então os bancos centrais costumam olhar não apenas o índice de inflação completo, mas principalmente o índice sem estes itens voláteis,
que eles chamam de inflação núcleo ou inflação core em inglês. Então, à esquerda nós temos aí a variação total do índice de inflação, esse month over month CPI que está aparecendo aí, e à direita nós temos a inflação core, ou seja, inflação núcleo sem os itens voláteis como combustível. E veja aqui que eu coloquei os dois números em cada termômetro, melhor, coloquei duas variáveis aí em cada termômetro. À esquerda nós temos o que foi divulgado no índice anteriormente, ou seja, no mês passado, e à direita nós temos o valor que o mercado está dando como previsão. Essa é uma previsão do mercado, tá, pessoal? Existem vários bancos de investimento que têm a equipe de economistas dedicada a estimar estas previsões. Então, esse número é basicamente uma média do que essas equipes de economistas acreditam que vai acontecer. Algumas vezes eles acertam, algumas vezes eles erram. Em geral, essas estimativas são uma boa referência, mas nesse ano em específico, eles têm errado muito mais do que o normal. Talvez seja porque os economistas de lá não estão acostumados com uma inflação tão persistente como a atual, e talvez seja também porque é realmente muito difícil de prever isso no período atual. Mas, pessoal, o fato é que já faz meses que eles vêm prevendo que a inflação chegou no pico e até agora eles erraram. Só que a boa notícia para nós investidores é que não importa se eles vão acertar ou se eles vão errar desta vez. Para nós, a única coisa que importa é ter um cenário que seja previsível. Se nós tivermos amanhã um resultado muito ruim da inflação, isso vai gerar uma consequência que é previsível. Nós sabemos que o mercado vai cair, certo? Então, se a inflação piorar, nós sabemos que o mercado vai cair e uma vez que a gente conhece a maré, dá para navegar nesse mar. Mesma coisa se o inverso acontecer e os números saírem muito bons. Então, para a gente não importa se eles vão acertar ou se eles vão errar. Como eu disse, não estamos aqui para fazer previsão. É muito mais simples do que isso. Nós estamos aqui apenas para ver as ondas se formando aí ao redor do mar antes que elas cheguem em nós, para que a gente consiga direcionar o nosso barco, ou se for o caso, até sair do mar. E a utilidade real aqui dessas previsões dos economistas para nós é apenas ser uma referência do que os mercados consideram como bom e o que eles consideram como ruim. Se os mercados subiram com base nessas expectativas, então a gente pode assumir com um bom nível de confiança que se o índice real confirmar ou quem dera superar essas expectativas, então a janela de alta se intensifica. Claro que nada no mercado é certeza, nada impede também de no mesmo dia surgirem outras notícias ruins que podem contaminar o cenário, como por exemplo uma deterioração das relações entre Estados Unidos e China, um conflito com Taiwan, essas coisas que estão rolando por aí. Mas existe um bom nível de certeza que se a inflação confirmar expectativas, ela vai gerar uma boa pressão de alta sobre os mercados. Mesma coisa com o inverso, se os números saírem piores do que no mês anterior, então aí acabou a festa, fica confirmado que esse foi apenas um rally de bear market e novos fundos possivelmente poderão surgir. A única coisa que seria realmente ruim para nós investidores é se os números saírem dentro dessa zona que eu chamo de zona cinzenta, que está justamente colorida em cinza aí na tela. É muito difícil de antecipar a interpretação dos mercados se os números saírem dentro dessa zona, ou seja, eles não apoiariam nem a teoria de que a inflação chegou ao pico e nem a teoria de que ela ainda vai piorar muito. Se cair aqui na zona cinzenta, pode ser, por exemplo, que o mercado entenda que a inflação ainda não caiu, mas também não subiu ou não subiu muito e resolva ignorar isso, como fez no mês passado, quando a inflação saiu bem ruim, mas a queda nas commodities fez o mercado ignorar a inflação. Ou pode ser também que ele fique muito apreensivo com toda essa incerteza e abrace a narrativa de que uma queda momentânea no petróleo não significa nada, principalmente com o inverno do hemisfério norte se aproximando e a demanda por petróleo tendendo a subir nesse período. Sem falar que existem aí todos estes riscos no cenário macroeconômico, como o conflito com a China, conflito com Taiwan, isso seria realmente desastroso, e mesmo se isso não acontecer, vale lembrar que toda essa janela de alta que nós estamos experimentando é uma tendência de curto prazo e que no longo prazo nós ainda não temos dados suficientes que permitam afirmar que o bear market acabou.
Já vi gente falando aí nos comentários que eu mudo de opinião muito rápido, que em um vídeo eu falava que a crise iria acontecer e no outro eu falava de alta, mas na realidade não houve mudança de opinião. O que talvez não tenha ficado claro para alguns é que são horizontes de tempo diferentes. É totalmente possível ter um rally forte como o atual dentro de um bear market e ainda assim estar em um bear market. Por quê? Porque uma janela de alta é um movimento de curto prazo e um bear market é um ciclo que dura aí meses. Eu sinto muito se isso não tenha ficado muito claro. Daqui para frente vamos frisar bastante essa distinção nos horizontes de tempo. Então, pessoal, para concluir aqui, o fim de um bear market é um período normalmente marcado por um sentimento de descrença no mercado e é justamente por isso que é tão difícil de diferenciar um mero rally de bear market de um fim real do bear market. Principalmente porque quanto mais longo é o bear market, tanto mais intenso tende a ser o rally. Se você me perguntar o que eu acho, a minha opinião é de que nós não temos ainda um cenário que permita afirmar com um bom nível de certeza que o bear market acabou. Existem diversos outros fatores aí além da inflação que eu vou entrar mais a fundo num próximo vídeo. Mas se nós tivermos bons dados de inflação amanhã, isso com certeza será um bom sinal que vai permitir os mercados superar estes níveis de resistência que eu comentei no começo do vídeo, podendo até gerar altas bem relevantes em um curto período de tempo. E claro, mesma coisa vale para dados bem ruins. Se a inflação sair pior do que foi no mês anterior, então o mercado tende a devolver todo esse ganho aí. E se sair na zona cinzenta, eu particularmente prefiro não estar dentro do mar, porque a maré será muito difícil de prever. Mas esse sou eu, aí vai de cada um fazer a sua aposta, nada do que foi exposto aqui é recomendação de investimento, como sempre, é apenas material para educação financeira. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também, então não deixe de compartilhar. Te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E claro, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.